Olá a todos, bem-vindos ao canal da HF. Hoje está o segundo vídeo da série É Mentira Que. Então, se vocês estão curiosos, ponham já o vosso gosto, comentem aqui em baixo e partilhem com os vossos amigos. Então, eu hoje trago uma palavra sobre o pecado. Acho que todos nós já ouvimos que para Deus não há pecadinho, nem há pecadão, tudo é pecado, e sim, é verdade. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, todos os pecados conduzem à morte. E sim, não é porque furaste na fila que não estás a agir desonestamente e quem roubou um banco é mais desonesto que tu, não. Os dois foram desonestos. No final das contas, o resultado é desonestidade. Isso tudo está certo, mas eu queria trazer aqui a reflexão sobre uma palavra que eu já há muito tempo que eu tenho vindo a ler e tem-me feito meditar, e então queria partilhar convosco. Então essa palavra está em 1 João 5, de 16 a 17. Então o versículo 16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda a justiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Todos nós temos ouvido dizer essa situação de que para Deus não há pecado, pecadinho, pecadão, sim, porque todos levam à condenação eterna, todos nos afastam de Deus, todos nos fazem merecedores da ira de Deus. Sim, isso está tudo certo. Mas a Bíblia diz que não nos devemos conformar com o pecado. Às vezes a gente diz, é um pecado insignificante, comparado com aqueles que pecam muito mais. Não, a Bíblia diz que devemos orar sobre esse pecado, porque Deus dá a vida a quem cometeu o pecado. Há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Mas realmente há gravidade de pecados. Ou seja, o que eu tento explicar aqui é que furar a fila é desonesto e roubar um banco também, e o resultado da desonestidade todos levam à condenação eterna e nos fazem merecedores da ira de Deus. O resultado é o mesmo, mas de facto há gravidade de pecados, porque aqui diz que deve-se orar por os pecados que não levam para a morte. Os que já levam, já nem é preciso oração, porque já era. Versículo 17 reforça: toda a justiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Então, e qual é o pecado que é para a morte e qual é que não é? Eu não sei. Eu aqui o máximo que eu posso fazer é supor. Talvez o pecado da blasfémia contra o Espírito Santo. Jesus fala mesmo que todos os pecados cometidos pelos homens vão ser perdoados, menos esse. Pode ser esse o pecado que a Bíblia aqui está a referir, que nem vale a pena orar porque já era. Ou outro que me veio à mente, talvez o pecado sexual, porque a Bíblia diz que há muitos pecados, mas que quem comete pecado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, pecado sexual, contra o corpo está pecando, não só contra o Espírito, mas contra o próprio corpo. Então, há aqui estas duas hipóteses para mim que aparecem. Então, esta história de que dizem, para Deus não há pecadinho, nem há pecadão, tudo é pecado, sim. Por um lado está certo, no sentido de que o resultado é o mesmo. Desonestidade, roubar uma fruta no quintal do vizinho ou roubar um banco, no final é roubar, e Deus rejeita esse pecado, tanto que a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Sim, está certo, aquele que roubou só uma maçã no quintal do vizinho tem a mesma punição, tem o mesmo título, o mesmo rótulo daquele que roubou o banco, milhões de euros. Agora, a Bíblia aqui faz de facto a distinção de pecados, no sentido que diz que há pecados que não são assim tão graves e por esses a gente ora e Deus traz vida ao cometer o pecado. E há pecados que são mesmo gravíssimos e que conduzem à morte. A Bíblia não especifica quais são, e eu aqui dei os dois exemplos dos que me vieram à mente que possam ser. Então, se vocês gostaram desta palavra, ponham um gosto, comentem aqui em baixo e partilhem com os vossos amigos, deem também a vossa opinião sobre a vossa interpretação da Escritura quanto a estes versículos. Se há outros versículos que vos levam para outra situação, outra interpretação, também estou curiosa e quero saber. Um beijo enorme e tchau!